das nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Altíssimo e Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, te agradecemos pelo dia que passou, pelo privilégio que temos de estarmos em tua presença para juntos celebrarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Te pedimos ao Senhor, recebe-nos nesta noite como oferta de cheiro agradável. Recebe o culto que viemos te oferecer, Senhor. Que a tua glória, o teu poder, a tua presença sejam manifestados neste lugar. Nós te suplicamos pelos teus filhos que estão a caminho do templo, que eles venham em paz, guardados e amparados pelo Senhor. E suplicamos que nesta noite a glória da tua presença encha este lugar, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo espiritual. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a pessoa do seu lado aí com a paz, por favor. Dá um toque de punho, um aperto de mão, um toque de cotovelo. Pergunte o nome dessa pessoa, tá? Se o irmão não souber o nome dele, o nome dela, pergunte qual é o seu nome, qual é a sua graça, de onde vem, se é um visitante, pergunte para ele, por favor, de onde você vem, né? Onde você mora. Não precisa pedir o endereço completo, basta saber o bairro, mas que essa atenção se torne algo comum entre nós, em nome de Jesus. Nós já vamos começar louvando e celebrando ao Senhor, engrandecendo o seu nome que é bom e a sua misericórdia que está sobre nós. Vamos adorar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito é. Você pode dizer isso? Vem inundar esse nosso desejo. Desejo do meu coração, Sermos. Eu posso ouvir sua voz? Santo Espírito, diz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este. Convida o Espírito Santo para o ambiente. É o
Ele quer mover aqui nesse lugar. Tua glória, Espírito Santo. Diz: não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor. A que se compara a esperança viva. Eu provei e vi, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só a tua presença, Espírito Santo, Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. É o desejo do meu coração. Senhor, aplauda Jesus. Diga palavras de adoração. Diga palavras de amor a Ele. Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar hoje não podem, mas estamos aqui, livres e disponíveis para adorar o nome do Senhor Jesus. Então peço que você dê o seu melhor. Ao único que é digno e receber. Cadê sua voz? A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei Eterno. Ao Rei Eterno, Imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos. Ao único que é digno de receber. só Tu és digno, Senhor. A honra e a glória, A força e o poder. Ao Rei Eterno. Imortal, Ele é invisível, mas é real. A Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, Adoramos o Teu nome. nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser ao único Que é digno de receber.
és digno, Senhor. Ao Rei eterno, invisível, mas real, somente a Ti ministramos o louvor. Diz: A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos, todo o nosso ser a Ti. consagramos, Consagramos todo o nosso ser a Ti. eu consagro todo o meu ser. Consagro todo o meu ser a Ti. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo. Oh, leva-me. Sala do trono. Pra quê? Oh, leva-me, oh, Minha sala do trono. pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. pra Te adorar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias Cadê sua voz? quero louvar as maravilhas de Teu amor. Vamos voltar pro começo da música. Porque eu vejo que teve gente que não entendeu o que a música quis dizer e para quem estamos cantando. Não é para mim, não é para eles, não é para o pastor, é para o Senhor. O que é que eu peço a vocês? Que se entreguem. Eu não sei como é que foi o dia de vocês. Não deve ter sido fácil. Mas esse momento aqui é seu e Deus. É o momento de você entregar. Entregar tudo que você vem fazendo durante a semana. Esse é o momento de entregar. Então quando você canta essa música, meu Jesus, Salvador, outro igual não. É uma declaração de amor, todos os dias. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Lembra das misericórdias dele?
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Aclame ao Senhor, posso ouvir? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, os mares ao som de teu nome. Alegre! Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado? Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis? Incomparáveis. 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 São tuas promessas. Para quem? Para mim. Meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador. Outro igual não há. Eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és o consolo, tu és meu abrigo, força e refúgio é. Tira lá de dentro, com todo o meu ser, Tudo que sou. eu sempre, 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 sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, majestade, louvores ao Rei. montanhas se prostrem e que rujam Os mares somente ao sol. de teu nome. Alegre te louvo, Te louvo por teus grandes feitos. firmado estarei, sempre te incomparáveis, Incomparáveis são tuas. incomparáveis, Incomparáveis são tuas promessas. incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar
que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver em ti, não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Diz! Chegar ao fim. O Senhor está te adorar, é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder está cuidando de mim. Aleluia. Senta só um pouquinho, por gentileza. Vamos convidar as nossas crianças, liberá-las para o culto infantil, por gentileza. Vamos abençoar os nossos filhos. Aleluia. Abençoar as nossas irmãs que trabalham com as nossas crianças. Orando para que Deus continue fazendo prosperar. Os nossos filhos são herança dos benditos do Senhor, diz a Bíblia. E nós cremos assim. Quem diz amém? Deixa eu ver uma mãe aqui para orar. Tem umas mães que ficam pedindo a Deus para o pastor não enxergá-las nessa hora. Aleluia. Essa aqui, a tua? Uma Terezinha. Seu filho lhe sorteou. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar pelos nossos filhos. Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas crianças, os nossos filhos, que é herança do Senhor. Senhor, pedindo a Ti, Pai, que Tu estejas guardando eles, livrando de todo mal, Senhor, abençoando a sua mente, os seus corações, Senhor, livrando das coisas deste mundo, Senhor, que eles possam aprender de tudo e reter o bem. Senhor, pedimos a Ti que nesta aula, Senhor, que esteja falando nos seus corações, Senhor, que eles possam aprender, Senhor, mais da Tua palavra. Pedimos também pelas professoras que estarão ali ministrando, que elas sejam usadas por Ti, Senhor, para levar a Tua mensagem. Senhor, nós clamamos assim, pedimos a Tua bênção sobre as nossas crianças, em nome de Jesus. Vão andando. Isso. Maravilha. Vamos
vamos com mais um cântico de adoração. Em seguida vamos para a ministração da palavra. Alguns irmãos não chegaram ainda, alguns possivelmente não virão. Alguns me escreveram perguntando se o pastor está no culto hoje à noite, como é que o pastor está de viagem, fez a pergunta indireta. Eu não respondi, e eu costumo responder, mas eu não respondi porque eu não quero que se instaure aqui o hábito de só vir para a igreja se o pastor estiver. Tá? Nós não vamos instaurar isso aqui. A gente vem para a igreja porque nós sabemos que aqui tem palavra, tem adoração, tem a presença de Deus. Amém? Mas vamos celebrar, vamos adorar, vamos engrandecer o nome do Rei, porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais um cântico em nome de Jesus. Por toda a minha vida. Quem sabe? Ó Senhor. Então tira lá do fundo da alma. Pois teu fôlego é a minha vida. E o quê? E nunca me cansarei. Posso ouvir? Posso ouvir a tua voz, que é mais doce que me tira dessa cova e me leva aonde? E me leva até o céu. Já vi fogo? Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Mas a voz, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas, tu das ordem às estrelas, e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Toca a voz claro, descer, andar e diz: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa Que fiquei de pé diante de e nós. a tempestade Se acalma na a voz voz daquele que tudo criou, pois tua palavra escudo para os que nele crêem. pois não há ferrolhos. Pode ser melhor. Não há doença, não, que fiquem de pé. E a tempestade, ela se acalma. Voz daquele tudo criou, pois sua palavra Ela é pura. escudo para os
favor. Melhora para mim aqui o retorno, Samuel, por gentileza. Glória a Deus. Primeiro, eu quero agradecer aos irmãos que oraram pela minha viagem. Graças a Deus, fui em paz e retornei em paz. Tudo bem que tem gente que diz assim, o pastor foi para Londres, tá, é bom, né? Mas eu cheguei lá na sexta-feira, às 13 horas. Descansei um pouquinho, naturalmente, eu sou crente, mas não sou anjo, né? Mas sexta-noite eu ministrei para líderes. Depois da reunião depois da ministração para líderes, eu tive reunião no horário de lá até 2 da manhã. Sábado eu ministrei pela manhã e ministrei à noite. E depois do culto de sábado à noite eu tive reunião no horário de lá até 3 da manhã. São 4 horas a mais. Domingo eu ministrei pela manhã e à noite. E depois do culto eu tive reunião até 2 da manhã. E na segunda-feira saí de lá voltando para cá. Cheguei ontem à noite. Então pergunta assim, pastor, o senhor foi lá naquela roda gigante, violenta, no relógio? Não deu tempo. Alguém falou comigo, o senhor viu o rei? Eu disse, o rei estava sem agenda. Não pôde me atender. Tá? Hoje eu saí de casa às 9 da manhã para reuniões relacionadas aos nossos projetos, nossa construção, a liberação de recursos, e passei todo o dia em reuniões. Cheguei em casa às 18h40. Ainda liguei para o pastor Samuel e disse, começa o culto que eu vou chegar atrasado. Mas aí eu calculei que se eu fosse retocar a maquiagem, fazer a escova, eu ia chegar aqui no final do culto. Então eu resolvi jogar um blazer por cima da camisa para estarmos juntos aqui e deixa a maquiagem para a hora de dormir. Amém? Mas obrigado pelas orações. O Senhor é bom, cuida de nós e nos trouxe na mais gloriosa paz. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Onde está o irmão Tarcísio e a sua distinta esposa? Deus abençoe, são tios da irmã Jaqueline. Bom recebê-los. Bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem de pé, por gentileza, para alguém aí e aí lhe dar um abraço, porque aqui a gente abraça, tá? A gente abraça, aperta a mão, né? Nós temos uma família aqui abençoada também nos visitando, aqui na primeira fila. Deus abençoe, bem-vindos. Se coloca de pé um pouquinho, por favor. A igreja aplaude ao Senhor por eles e alguém dá um abraço, saúda. Temos ali o adolescente, 2, Deus abençoe. Abracem nossos visitantes, saúdem-nos em nome de Jesus. E é uma alegria tê-los entre nós. Deus abençoe. Obrigado. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Vai ser um culto rápido. Nós vamos terminar antes da meia-noite. Bem antes, pode ficar tranquilo. Para os africanos é rápido. Os cultos deles duram 8 horas, 10 horas de culto. O nosso dura 2 horas. Marcos capítulo 2, versículo 18 até o versículo 22. Eu comecei com os irmãos há 2 semanas atrás uma série de mensagens sobre o poder do jejum. E eu já falei na primeira semana sobre o conceito de jejum, o que a Bíblia diz sobre jejum. Semana passada nós falamos um pouco aqui sobre os tipos de jejuns. E hoje eu quero falar um pouco sobre o propósito do jejum. Amém? Versículo 18 diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus,
e não jejuam os teus discípulos? Jesus respondeu-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Diga amém. Quem entendeu o versículo, diga comigo: eu entendi. Que maravilha. Vamos lá, diga comigo assim: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Pode sentar, amados, por favor. Irmãos, nós estamos falando sobre o poder do jejum. A partir da semana que vem eu vou dividir e vou falar sobre o poder do jejum no corpo. Na outra semana eu falo sobre o poder do jejum para a alma. E depois eu falo sobre o poder do jejum para o espírito. Amém? A partir daí eu quero passar uns 2 dias falando aqui sobre oração, visto que tanto o jejum é um parceiro natural da oração, quanto a nossa geração de igreja, ou a igreja da nossa geração, precisa desenvolver a prática da oração. Boa parte das nossas batalhas deixam de ser vencidas pela nossa falta de prática da oração. Mas falando do jejum e do propósito do jejum, eu disse aos irmãos semana passada que o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes do nosso jejum, durante o nosso jejum e depois do nosso jejum. O jejum muda a nós mesmos, a partir da mortificação dos impulsos da carne, o que naturalmente gera uma sensibilidade espiritual para percebermos aquilo que Deus está querendo nos revelar. No texto que nós lemos, os fariseus resolvem indagar a Jesus sobre a sua prática cerimonial. Nós jejuamos, nós fariseus jejuamos, os discípulos de João também jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Por quê? Aí Jesus diz: porque o banquete do casamento está sendo preparado. E enquanto se prepara o banquete do casamento, aqueles que servem à mesa podem jejuar? Por isso que Jesus diz: enquanto o esposo está no meio deles, eles podem jejuar. O que Jesus está dizendo é: eles são cozinheiros, eles são os preparadores do banquete do casamento, precisam experimentar a comida cada vez que levam à mesa. Eles podem jejuar? Então Jesus está dizendo: este momento é o momento da preparação de tudo que eu vou realizar. Eles não podem jejuar ainda, mas não vai demorar muito. Eu serei retirado deles. E quando eu for retirado deles, então eles jejuarão.
dentro desta abordagem e desta orientação do jejum, vem Jesus e diz: não se pode remendar roupa velha com tecido novo. E nem se coloca vinho novo em odres velhos. O que Jesus está dizendo? Se remendar uma roupa velha com tecido novo, a própria costura vai rasgar a roupa velha, que não vai suportar a linha, a tensão do uso. Já o odre velho, normalmente, os produtores de vinho usavam odres novos, feito de couro de animal, curtido, para encher de vinho, lacrar, para o vinho fermentar. E na medida que o vinho fermentava, o odre era tensionado e enlarguecido. Então Jesus diz: se você colocar vinho novo num odre que já tensionou o suficiente, ele não vai suportar a fermentação e vai romper. O que Jesus está dizendo? Eu estou trazendo uma nova dispensação, a nova aliança, a graça. E vocês ainda estão na velha aliança, na antiga aliança, a roupa velha e o tecido novo. Então Jesus diz: não dá para remendar a roupa velha. Vocês jejuam na perspectiva da antiga aliança. A antiga aliança é o odre que já tensionou, já deu o que tinha que dar. Mas eu estou trazendo vinho novo, a graça, a renovação, a restauração, um novo tempo. Não dá para colocar um dentro do outro. Jesus está usando tudo isso para falar sobre o jejum, para dizer que jejuar sob a perspectiva da velha aliança não atende o plano revelado nas Sagradas Escrituras na nova aliança. Nós precisamos entender, dentro desta orientação do Senhor Jesus, qual é o propósito pelo qual estamos jejuando. Para não estarmos colocando vinho novo em odre velho. Então, leva-nos a entender que o propósito primário do jejum é trazer renovação, é trazer para nós mortificação dos impulsos carnais. Estamos falando agora de natureza carnal, para, por meio da mortificação dessa natureza carnal, o Espírito em nós ser vivificado e desenvolver em nós maior sensibilidade para as coisas que são espirituais. Vamos entender. Há coisas que ocorrerão em nós a partir do jejum, não pelo jejum de modo isolado, mas por causa daquilo que o jejum produz em nosso ser. Para você entender, o jejum não é um ato carnal, é um ato de mortificação desta natureza carnal. Então ele remove os entulhos da natureza carnal pelo próprio processo de sacrifício. Quando esses entulhos são removidos, a fé é ativada. E na medida que a fé é ativada, então as coisas espirituais começam a ser desencadeadas na nossa vida. E é um texto que, quando eu falo dele, normalmente as pessoas tomam porque quando perguntaram a Jesus em Mateus 17, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse menino? Jesus diz assim: porque esta caça de demônios se expulsa por meio do jejum e da oração. Mas o mais interessante e agressivo desse texto é que a casta de demônio da qual Jesus está falando não era o demônio que estava no menino.
Jesus estava falando da casta de demônio que estava oprimindo os discípulos e os fariseus. Por quê? Quando Jesus desce do monte, o menino está endemoniado. O espírito maligno está matando o menino, a ponto de o pai dizer assim: tem misericórdia de mim, porque quando esse espírito se apropria do meu filho, lança-o no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos para expulsarem o demônio e eles não conseguiram. Enquanto isso, os discípulos e os fariseus estão criticando uns aos outros para saber quem era mais espiritual, quem é mais crente, qual igreja é melhor, a minha ou a tua. O menino está lá morrendo, o espírito maligno está matando o menino, e eles estão aqui discutindo quem é mais espiritual. É só ler o texto. Antes de olhar para o menino possesso, Jesus olha para eles e diz assim: ó, geração incrédula e perversa, até quando terei que vos suportar? Jesus está dizendo: vocês estão tão ruins que enquanto o demônio mata o menino, vocês discutem religião. O que está acontecendo hoje? O mundo inteiro jaz no maligno, pessoas estão morrendo, Satanás está agindo de maneira violenta, e nós estamos discutindo que igreja é melhor. Nós estamos indo para a televisão, para a internet, discutir teologia, enquanto as pessoas estão morrendo. Que igreja é mais poderosa? Que igreja é mais espiritual? Que igreja tem o melhor pregador? Quem pregou melhor? Quem prega melhor? Quem tem mais agenda? E Satanás matando gente debaixo do nosso nariz, egoísta e religioso. Então Jesus diz: vocês são incrédulos e são perversos. Essa casta de demônio, que casta de demônio? Essa vaidade de vocês, essa grosseria religiosa, só se expulsa com jejum e oração. Lá na frente, quando Jesus vai falar sobre expulsão de demônios, ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Ele não diz com jejum e oração expulsarão demônios. Ele diz em meu nome. Mas para isso eu tenho que ter sido liberto da minha religiosidade. Eu tenho que ter sido liberto dessa necessidade de provar que eu sou mais crente do que tu. Porque o que repreende demônios não é o meu nível espiritual, é a autoridade do nome de Jesus, que está acima de todo nome nos céus e na terra. Só quem pode dar glória de louvor ao Senhor. Então o jejum não é para libertar o menino do espírito maligno, é para libertar a nossa alma dos entulhos que a mantém emperrada pelas correntes da religiosidade. Você me entendeu? Diga amém. Agora, deixa eu dar uma passeada com vocês na Bíblia muito rapidamente, para mostrar para vocês exemplos de pessoas que jejuaram na Bíblia e com que propósito, para que tu entendas, para início de reflexão, que jejum não é dieta. Que tem gente que diz assim, sabe, eu vou jejuar que eu aproveito para perder uns quilos, que eu estou com a barriga grande. A estrada do coco, irmão, dá para você caminhar. A paralela faz pique todo dia de uma ponta a outra, que está resolvido. Jejum não é dieta. Você já viu o tamanho da paralela? Quantos quilômetros dá? Eu não sei. 13 quilômetros todo dia. Acabou. Um amigo meu chegou para mim, ele pedala, gosta de bicicleta. Pastor, troquei de bicicleta e quero ir com o senhor para o senhor comprar uma. Eu disse, eu estou precisando. Minha primeira viagem de inauguração da bicicleta, vou em Aracaju de bicicleta. Eu disse, boa viagem. Vai caçar o que fazer, que eu vou para Aracaju de bicicleta? Me poupe. Como o irmão Renato viaja para Aracaju toda semana, eu vou marcar um dia que ele vai
porque onde eu não aguentar mais, ele me dá carona. Pelo amor de Deus, gente. Mas vamos lá. Então o jejum não é para dieta. Jejum tem propósito espiritual sobre tudo. Qual é o seu? Então vamos lá. No Antigo Testamento, nós encontramos no livro de Números, capítulo 6, versículo de número 3 e versículo de número 4, o ato de jejum com o propósito de consagração. Ali está a regra do nazireado. O que era o nazireado? Vamos entender a Bíblia. A palavra nazireado vem do hebraico nazir, que significa separado. O nazireu tinha algumas regras a cumprir. Sansão era um nazireu, por exemplo. Jeremias era um nazireu. João Batista era um nazireu, ou um nazir. Alguém separado para um propósito. Qual era o jejum do nazireu? De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Todos os dias o seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Então o nazireu tinha que manter um jejum permanente destes itens que estão aqui. Por quê? Porque ele era consagrado ao Senhor, e isso aqui quebrava o voto do nazireado. E é interessante, qualquer outro podia tomar o vinho, mas o nazireu não. Presta atenção numa coisa que eu vou aproveitar para te dizer algo. Nem tudo que Deus requer de mim, Ele está requerendo dos outros. Tem muita gente que erra naquilo que lhe incomoda, que no espírito lhe aflige, e quer transformar isso em doutrina para todo mundo. Ô santo, se o Espírito Santo te incomoda sobre algo, não faz, mas não tenta impor isto como regra de vida para os outros. Porque aquilo que tem base e referência nas Sagradas Escrituras como fundamento doutrinário é para todos. Mas aquilo que Deus estabelece na sua relação íntima contigo é para você. Eu já disse aos irmãos aqui que tem algo que todo mundo pode fazer, não é pecado. Mas se eu fizer, eu fico mal. Me incomoda, eu me entristeço. E eu não posso dizer que para os outros é pecado. E nem poderia dizer que para mim é pecado. Mas de algum modo o Espírito em mim fica incomodado. Por quê? Eu já falei com os irmãos aqui, já preguei sobre isso, que Deus tem um código de relacionamento com cada um de nós. E cada um precisa identificar esse código de relacionamento que tem. E não o quebre, é uma questão da relação de Deus contigo. Valorize isso. Então o nazireu era impedido de comer esses elementos, de beber qualquer coisa que viesse da uva. Era um jejum que prevalecia durante todo o período do seu nazireado. Você me entendeu? Diga amém. Eu já disse aos irmãos aqui que o povo podia fazer coisas que os levitas não podiam no Antigo Testamento. Os levitas podiam fazer coisas que os sacerdotes não podiam. E os sacerdotes podiam fazer coisas que o sumo sacerdote não podia. Vou dar um exemplo. Quando morria alguém, o povo de Israel, ou o israelita, poderia participar de todo o cortejo do levantamento do corpo morto, e se purificava durante um dia, e então voltava para o arraial. Mas os levitas só podiam tocar no corpo de alguém morto se fosse seu parente, membro da sua família, pai,
mãe, filho, filha, esposo, do núcleo familiar. Já o sacerdote só podia tocar num corpo morto se fosse do pai, da mãe, do filho ou do cônjuge. O sumo sacerdote só poderia tocar num corpo morto se fosse do cônjuge. O que isso significa? Quanto mais perto você está de Deus, maiores são as restrições sobre você. Tem gente achando que o ministério lhe dá mais largueza. Na verdade, o ministério te dá mais estreiteza. Te controla mais. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Tem gente que pensa que esse mais é cobrado é lá, na eternidade. Não, é aqui, no estilo de vida. No estilo de vida. Faz parte do processo do chamamento. Não quer não? Renuncia. Renuncia. Porque tem gente que, mas meu sonho é ser pastor. Tem gente com tanto sonho de ser pastor, apóstolo, bispo, porque pensa que é status, que é hobby. Não é. A resposta diante daquele que te chamou é mais séria do que alguns imaginam. E essa resposta não começa quando chegar na glória. Essa resposta já começa aqui. Agora. Alguém me entendeu? Diga amém. Agora diz assim: Jesus, tem misericórdia dos meus pastores. Entende? Segundo o propósito do jejum, a gente encontra na Bíblia jejum como expressão de arrependimento. Lá em Nínive, por exemplo, Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10. Eu gosto demais do livro de Jonas. Até porque Jonas é o pregador mais interessante da Bíblia. Jonas é o único pregador da Bíblia que prega torcendo para o povo não se arrepender. Estou pregando aqui, mas não quero que vocês se arrependam. Eu quero que morra todo mundo. Essa é a postura de Jonas. Por quê? Tem uma razão lógica. Eu entendo Jonas. Nínive era a capital da Síria. A Assíria era o império mundial da época. E era famosa pela sua tirania, pela sua crueldade. Quando os assírios invadiam nações, era prática comum as mulheres grávidas terem o ventre aberto ao fio da espada para tirar o feto. Os soldados capturados eram mortos, empalados, ou seja, eram pendurados em estacas pelo queixo. Eles eram cruéis. Babilônia levava cativos. A Assíria não levava cativo, matava. A Assíria já vinha destruindo todas as nações à sua frente. E Israel estava na rota, na linha de marcha. Aí Deus diz a Jonas: vai lá e profetiza contra Nínive, senão eu vou destruir. Jonas diz: é a chance. Quem disse que eu quero que Deus livre Nínive? Eu quero que Deus destrua mesmo, que é para eles pararem e não virem para Israel. O que Jonas está fazendo, irmãos, é uma tentativa de salvar a sua nação. Entende? É preciso compreender isso, para você entender a coragem de Jonas. Não foi covardia, foi coragem. Deus pode me matar na minha desobediência, mas se eu morrer salvando Israel, valeu a pena. O que Jonas não entendeu é que o método de salvação de Deus é diferente do método da salvação do profeta. Então Deus diz a Jonas: você vai. Vai, porque quem vai salvar Israel não é você, Jonas. Sou eu. Você vai de peixe. E Jonas vai e prega. Só que Jonas, irmão, está tão tomado de vontade
tempestade de destruição que ele prega. E a Bíblia diz que quando ele terminou de pregar, ele subiu no monte e sentou lá em cima e ficou olhando, esperando ver o fogo descer do céu para matar os ninivitas. É só ler o texto. Mata, Deus. Quer é ver. Aí Jonas sentiu sono e dormiu. Quando Jonas sentiu sono e dormiu, o rei de Nínive passou um decreto e disse: 3 dias de jejum. Homens e mulheres, velhos e crianças, até os bebês de peito e os animais, de dia e de noite não comerão, para que seja aplacada a ira do Todo-Poderoso e não sejamos destruídos. Aí a Bíblia diz que Deus contemplou o jejum dos ninivitas e desistiu de destruí-los. Quando Jonas viu aquilo, Jonas disse: é por isso que eu não queria. Porque eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor não ia fazer o mal. Dá para imaginar um pregador torcendo para a nação que ele foi pregar se acabar? Aí Deus diz assim: Jonas, deita e dorme. Jonas, deita e dorme de novo, de raiva. Aí Deus levanta uma rameira, uma planta, e a planta faz sombra na cabeça de Jonas. Aí Jonas dorme. Só que Deus mandou um verme, e o verme feriu a raiz da rameira, e a rameira murchou e morreu, e o sol do meio-dia bateu na testa de Jonas. O texto diz que Jonas acorda e diz: já não bastava, né? Me tira de Israel para cá, para pregar para esse bando de ninivita, devia tudo morrer, mas o Senhor, como eu imaginava, resolve poupá-los. E agora, até a planta que fazia a sombra, o Senhor tira de mim. Jeová disse assim: ô Jonas, você plantou a rameira? Não. Regou? Não. Podou? Não. Que dia ela nasceu? Hoje pela manhã. Que hora morreu? Agora meio-dia. Tá? Tu estás reclamando por uma planta que você não plantou, não regou, não podou, nasceu de manhã e morreu ao meio-dia, e eu não deveria ter misericórdia de uma cidade que tem 120.000 crianças no meio dela? Olha a lição que Deus está dando a Jonas. Você valoriza mais uma planta que nasceu pela manhã e morreu ao meio-dia do que uma cidade com 120.000 crianças. Não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ali é uma referência a crianças. Que eu já vi gente dizendo que Nínive era uma cidade de pessoas ignorantes. Nínive tinha a 2ª maior biblioteca do mundo antigo. Só perdia para a biblioteca do Cairo, no Egito. Uma biblioteca com cerca de 500.000 volumes. Tinha uma média de 700.000 habitantes. Era a capital mais desenvolvida do mundo da sua época. Deus está exercendo misericórdia pelas crianças e contemplando o jejum. Alguém aqui me entendeu? Quantas vezes você quer algo porque esse algo te satisfaz, mas não atende o plano divino? Eu fui muito machucado uma certa feita, e quando eu estava orando, eu falei: Deus, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai responder. E a tua justiça fica onde? Deus falou comigo: se eu responder agora do jeito que você quer, não será a minha justiça, será a sua vingança. Eu pio. Então os ninivitas jejuaram numa expressão de arrependimento, e o Senhor contemplou o jejum dos ninivitas. Diga que você entendeu. Terceiro tipo, propósito de jejum no Antigo Testamento: Davi jejuou numa expressão de dor, de sofrimento. Tanto quando morreu Abner
Abner era comandante, já dou a referência. Abner era comandante do exército de Saul. Joabe era comandante do exército de Davi. A sustentação do reinado de Saul estava no braço de Abner, um estrategista de guerra. Mas a análise do texto mostra para nós que Davi tinha muita simpatia por Abner. Ele gostava de Abner, apesar de ser chefe do exército do inimigo. Há um dado momento, depois da morte de Saul, que Abner vem conversar com Davi. E ele quer fazer uma aliança de lealdade com Davi. E Davi faz um pacto de aliança com Abner. E Abner vai embora. Joabe, que é chefe do exército de Davi, chega. E alguém diz para ele: Abner acabou de sair daqui. E Joabe pergunta. Joabe é tão ruim que quando Davi está perto de morrer, ele olha para Salomão e diz: cuidado com Joabe, ele é uma serpente velha. Então Joabe é um homem perigoso. Salomão diz a Davi: como? Mas ele é teu comandante do exército. Davi diz: eu sei lidar com ele, você não. Então tem gente que é suportado, não é porque é gente boa, é porque quem está lidando com a figura sabe como lidar. Irmão, a Bíblia é de uma riqueza que eu fico apaixonado cada dia. Quando Joabe descobre o que Abner foi fazer e fez uma aliança com Davi, ele chama alguém e diz: corre atrás de Abner e avisa que eu quero beijar a sua mão. Era um ato de honra, de dizer boas-vindas. Se o rei te recebe, eu te recebo. E alguém alcançou Abner e disse: Joabe quer falar contigo a fim de beijar a tua mão, segundo o livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, e capítulo 3, versículo 35. E Abner espera Joabe. E naturalmente, para beijar a mão, precisa se aproximar. Quando ele foi beijar a mão de Abner, ele enfiou uma espada no coração de Abner e o matou. Quando Davi soube, Davi diz: maldita seja a traição de Joabe. E ele entra num processo de jejum como expressão de dor, de sofrimento, pela morte de Abner, que morreu inocente, e a traição. Você me entendeu? É muito importante você entender. Eu vou aproveitando para fazer a aplicação e você compreender. Nem todo mundo que beija a tua mão está querendo te honrar. Vigia. Fica atento. Busca de Deus o divino discernimento. O Senhor quer te guardar. Quarto lugar, também é Davi que jejua por causa da sua aflição. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 16 a 23, quando seu filho com Batseba adoece, a Bíblia diz que Davi suspendeu festas, suspendeu músicas no palácio e não comeu e nem bebeu, afligindo a sua alma em jejum pela criança. A mesma postura teve Jeosafá, o rei temente a Deus de Judá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quando ele soube que 5 reis estavam se levantando contra Judá, a Bíblia diz que Jeosafá teve medo e apregoou um jejum por conta da sua aflição.
Como você está? De repente você está passando por um processo de angústia, de sofrimento, de batalha, de temores. E você faz um jejum expressando a sua aflição de alma. Mas quem veio semana passada eu já expliquei. Cuidado com o tempo, o tamanho do jejum, a extensão dele. Porque presta atenção, na hora da aflição, você precisa estar bem dormido e bem alimentado. Por quê? Porque a sua mente fica muito vulnerável quando você não dorme bem e quando você não se alimenta bem. E na hora da aflição, Satanás vai aproveitar para bombardear a sua mente. Você precisa estar blindado, protegido, minado, resguardado debaixo do sangue de Jesus e fortalecido. Alguém me entendeu? Diga amém. Alguém chegou para mim um dia desses e falou assim: o senhor não é muito espiritual. Mas por quê? Eu vi o senhor falando para a irmã que estava fazendo um jejum aí de X tempo para ela parar. Nunca vi dizer que um pastor mandou alguém parar de jejuar. Isso é porque provavelmente você nunca viu um pastor que tenha jejuado ao ponto do exagero, como eu. Eu sei o quanto eu exagerei. E sei o quanto isso me tornou vulnerável mentalmente aos ataques do diabo. Porque presta atenção, sua maior batalha não é a que você enfrentou hoje ao longo do dia. Sua maior batalha está dentro de você, está na sua mente. Medo, ansiedade, preocupações exacerbadas, depressão, crise de choro,